Olá, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus sobre a vida de cada um de vocês. Hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito de 4 pilares da nossa vida cristã, 4 colunas que, na minha visão, são importantíssimas para o nosso desenvolvimento diário diante do Senhor e da nossa vida com Ele. O primeiro pilar é a fé. Na carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, no capítulo 11, o versículo 6, a palavra do Senhor nos diz assim: Ora, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna galardoador daqueles que o buscam. Então, a primeira coluna de sustentação que eu vejo na nossa vida cristã é a fé em Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E como está escrito aqui, aquele que se aproxima de Deus deve verdadeiramente acreditar que Ele existe e que Ele se torna galardoador daqueles que o buscam. A nossa fé em Deus, ela tem que ser inabalável. Por mais que surjam momentos que venham tentar fazer com que o nosso coração seja duvidoso quanto à presença de Deus, quanto à existência dEle, à manifestação dEle em nossa vida, nós temos que nos manter firmes, porque essa é a primeira coluna que eu vejo que vai sustentar a nossa vida cristã. É a fé. Devemos acreditar na sua existência e na sua providência, até nos momentos mais difíceis, nos momentos mais complicados da nossa vida, acreditando, como diz aqui, que Ele vai se tornar galardoador, ou seja, recompensador daqueles que o buscam. Tenha sempre fé e firme e constante no nosso Deus. Segunda coluna é a oração. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 17, ele nos deixa o seguinte conselho: orai sem cessar. Irmãos, orar sem cessar é em todo momento do seu dia. Você está com o seu pensamento ligado em Deus e nas coisas que são lá do alto. Sim, talvez você possa dizer que é impossível durante o seu trabalho, o seu afazer diário, você estar a todo momento pensando em Deus. Nós precisamos estar orando em espírito. Não tem como passarmos o dia inteiro sem pensar em Deus e sem pensar nas coisas de Deus, pois a oração é um alicerce que há de sustentar a nossa vida diante dele, juntamente com a fé. Orai sem cessar é você estar em todo momento apresentando a sua vida a Deus, apresentando as suas causas ao Senhor. Orai sem cessar. Terceira coluna, eu vejo a vida familiar. Algo muito importante para nós é a nossa vida familiar. E aqui vai um conselho aos casados, aos pais e aos filhos. Na carta aos Hebreus, no capítulo 13, no versículo de número 4, o escritor nos diz assim: bendito entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, pois Deus julgará os impuros e adúlteros. Aqui nos diz que devemos fugir sempre da aparência do mal e tratar bem o nosso cônjuge, tratar com carinho, tratar com amor, porque bendito entre todos é o matrimônio e o leito sem mancha, o leito sem pecado. Você, meu irmão, você, minha irmã, fuja da aparência do mal, para que o seu casamento, para que o seu leito não seja manchado pelo pecado. E na carta aos Efésios, no capítulo 6, nos deixa um seguinte conselho do tratamento entre os pais e os filhos. Versículo 1 até o 4. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, pois este é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e prolongues os teus dias sobre a face da terra. Então, obedecer o pai, obedecer a mãe,
há uma promessa de que os seus dias de vida serão prolongados sobre a face da terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Aqui vai um conselho para que através da fé e através da oração você possa buscar sempre uma boa convivência familiar, com diálogo e entendimento diante de Deus, apresentando sempre a Ele toda situação adversa que aparecer, para que as coisas sejam sempre resolvidas dentro do seu lar, debaixo da perfeita paz do nosso Senhor, que excede todo entendimento. E para finalizar, a quarta coluna que eu vejo na nossa vida cristã é a leitura da palavra, a meditação, o estudo da palavra do nosso Senhor. No Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39, vejam só o que o Senhor Jesus disse: examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Examinar a Escritura, porque é na Escritura que nós encontramos as palavras de salvação, as palavras de vida eterna. É na Escritura Sagrada que nós encontramos tudo a respeito do nosso Senhor Jesus. Portanto, meu irmão, tenha fé, firme, constante e inabalável em Deus, acreditando que Ele existe e que Ele é recompensador dessa sua fé. Orai sem cessar, busque a Deus em oração, em todo o tempo, e aonde você estiver, é possível sim você estar com o seu pensamento ligado em Deus. Busque ter uma vida familiar exemplar, de entendimento, de união e de amor. E examine a Escritura Sagrada com constância em sua vida, se fortalecendo cada vez mais. Obrigado por você ficar comigo até aqui. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Até a próxima, permitindo o nosso Criador.